Deus, quanto tempo mesmo eu tenho que esperar? Deus, será que é isso mesmo? Deus, eu não tô acreditando nisso. Pai, por que tão difícil? Por que que eu preciso perdoar essa pessoa? Deus, por que eu? Por quê? Por que eu devo desistir disso? Deus, por que você não provou isso? Por que eu não consigo entender por que isso aconteceu justamente comigo? Deus, por que o Senhor tirou isso? Ai, Deus, por quê? Quem nunca quis questionar Deus, que atire a primeira pedra. Oi, galerinha! Dei uma sumidinha, mas estou de volta. Hoje eu vim falar com vocês de um assunto muito comum entre nós. Que gostamos de saber de tudo, que gostamos de ter o controle de tudo, e queremos as coisas do nosso jeito. Há também aquelas pessoas que têm um problema para ser submisso a Deus. Pessoas que têm um certo problema, uma dificuldade para confiar e entregar completamente os seus próximos passos, o seu futuro nas mãos de Deus. E agora eu te pergunto, você conhece alguém que realmente entendeu Deus? Alguém que conseguiu compreender como é que Ele fez o mundo, como é que Ele nos colocou aqui? Alguém que consegue entender quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça? Pois Deus sabe. Alguém que consegue entender como a natureza consegue obedecer a Deus? Não existe, nunca existiu e nunca nem vai existir um ser humano que possa compreender a grandiosidade de Deus. Ninguém consegue compreender a sua força, seu tamanho, ninguém consegue compreender os seus pensamentos. Somente o Espírito Santo pode conhecer verdadeiramente o que está dentro do coração de Deus. Então, como nós, eu e você, podemos chegar a pensar em questionar a Deus? Porque algo saiu do nosso controle ou porque alguma situação não foi de acordo com o que a gente queria, ou se os nossos planos não são os mesmos que o dele. Já parou para pensar que quando algo dá errado na nossa vida, isso pode ser para o seu bem? Alguma porta se fechou e isso pode ser para o seu bem? Alguma pessoa saiu da sua vida e isso pode ser para o seu bem? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você serve a Ele, você acha que alguma coisa vai acontecer de ruim para o seu mal? Lá em Romanos 9:19 diz o seguinte: algum de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barros pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes, um pote para o uso especial e o outro para o uso comum. Já perguntou a Deus por que Ele fez você com o cabelo assim? Por que a cor da sua pele é assim? Por que eu nasci nessa família? Por que eu estou nesse trabalho? Já perguntou a Deus por que eu perdi um ente querido? Quantas perguntas a gente já não fez para Deus? Às vezes não em voz alta, mas a gente chega a pensar, o nosso coração é assim, o ser humano é assim. Mas hoje eu quero falar sobre o Deus maravilhoso a quem nós servimos. Ele é um Deus poderoso ao ponto de criar o mundo, nos colocar nele, ter a natureza obedecendo. É um Deus que enviou o seu Filho para nos salvar, que vai nos tirar dessa terra de novo. E é um Deus que sabe todas as coisas. É o Deus que sabe o que passou, o que está durante, o que há de vir. Ele é o único que sabe do futuro. Ele é o único que te conhece. Ele é o único que conhece o seu coração mais do que você mesmo. Aí a gente pensa, poxa, mas isso aconteceu comigo, né? Aquilo aconteceu comigo, aquilo aconteceu com a minha família. Olha quanta injustiça acontecendo na minha vida. Olha quanta coisa ruim acontecendo. Deus é injusto. Aonde Deus é injusto? Você conhece o futuro para achar que Deus é injusto? Como Deus pode ser injusto
se a sua graça, que é um favor imerecido, nos dá tudo aquilo que nós não merecemos? Já parou para pensar que Deus nos dá muitos benefícios sem a gente merecer? Que Deus nos perdoa muito antes da gente pecar? Ele já sabe que nós vamos pecar. E por isso Ele deu o seu Filho por nós e os nossos pecados já estão perdoados. Deus é misericordioso e essa misericórdia não tem fim. Como pode um Deus desse ser injusto? Ele sabe o que é melhor para você. Basta confiar. Eu costumo dizer que Deus nos criou com um propósito. Cada um tem um propósito. Se você não descobriu o seu ainda, o seu chamado, busque, porque Deus vai te revelar ele. Mas todos nós temos um propósito aqui na Terra. Deus não faz nada em vão. Sua vida não foi em vão. A minha vida não foi em vão. Temos que entender que portas fechadas também são da permissão de Deus. Tempestades também são da permissão de Deus. O deserto também é da permissão de Deus. Pode ser que isso vai servir para você como um ensinamento, para você evoluir em alguma área da sua vida. Pode ser que esse deserto vai fazer com que você se aproxime de Deus. Pode ser que essa necessidade de você ser dependente de Deus no deserto, você consiga ter uma intimidade maior com Ele. Pode ser que essa porta fechada, na sua percepção, na sua visão, fosse algo surreal para você, que fosse tudo para sua vida, que fosse o centro da sua vida, mas Deus fecha aquilo ali que para Ele é tão minúsculo, é tão insignificante, e mais na frente Ele tem algo surreal, de bom, maravilhoso para você e que você nem imaginava. Porque os planos de Deus são maiores e melhores que os nossos. O que Ele tem para nossa vida, nossos olhos jamais viram, nossos ouvidos jamais ouviram e jamais penetrou no nosso coração. Lá em Isaías 45:11, Deus diz o seguinte: o Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz: por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Antes de eu terminar de ler, esse versículo me fez lembrar das mães. Não sou mãe ainda, mas tenho amigas mães e conheço muitas mamães. Nenhuma mãe gosta que outra mãe interfira na criação. Todas as mães têm uma forma diferente de cuidar dos seus filhos. Seja horário de dormir, forma de tomar banho, qual tipo de comida, como vestir, como educar. E cada mãe tem a sua forma de cuidar. Com Deus não é diferente. Nós somos filhos e Ele sabe como cuidar de nós. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe como nos educar, nos moldar, nos aperfeiçoar de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Não existe erro. Deus não é um Deus de erro. Não existe isso. Deus é perfeito e em tudo que Ele faz, Ele é perfeito. Não existe a chance dele errar no propósito da sua vida, na forma como Ele vai fazer na sua vida, no caminho que Ele já preparou para você. Fui eu que fiz a terra. Eu criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos, estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Que maravilhoso! Como nós poderíamos questionar um Deus que criou os céus e a terra? Que com suas próprias mãos Ele ordenou que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Eu sei que para certas pessoas que nunca teve a vida guiada por Deus, que sempre gostou de ter o controle de tudo, que sempre programou a vida ou gosta de esquematizar da forma que sempre sonhou e desejou. Não tô falando aqui que ninguém pode sonhar. Não tô falando que você não pode se planejar, não. Mas nem sempre o que a gente planeja, o que a gente pede para Deus abençoar, acontece da forma que a gente quer. E é aí que a gente questiona. E é aí que a gente entra em conflito.
E aí que a gente se entristece, e aí que a gente perde a fé, e aí que a gente sente medo. Mas o amor de Deus lança fora todo medo. Deus vai ser a luz para o seu caminho. Ele que vai trazer a paz que excede todo entendimento. E só através da fé que nós podemos usufruir das bênçãos de Deus. Nós sabemos que sem a fé é impossível agradar o coração de Deus. E sem a fé é impossível a gente alcançar os planos que Deus também tem para nossas vidas. Como que nós podemos usufruir de um futuro bom, perfeito e agradável, que é de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, se a gente não confia naquele que criou esse futuro para nós? Nós precisamos confiar, nós precisamos ter fé. A fé não é quando tudo vai bem. A fé não é quando você está empregado, quando você está casado, quando seu casamento está fluindo, quando você conseguiu ter o seu filho que você tanto queria, quando tudo vai bem. A fé é quando tudo também vai mal. Quando as coisas não acontecem da forma como a gente gostaria que acontecesse. É aí que entra a fé. É você entregar nas mãos de Deus quando a injustiça acontece na sua vida. É você entregar nas mãos de Deus quando seus planos são frustrados. É você entregar nas mãos de Deus quando a tristeza toma conta do seu coração. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tenho certeza que se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E se você não conhece as promessas de Deus para a sua vida, aqui estão todas elas. Procure saber quais são as promessas de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que Ele tem o melhor para a sua vida, que Ele tem a paz que você procura, a alegria que você procura. Procure colocar todas as suas expectativas em Deus. Não coloque as suas expectativas em homens, em coisas terrenas, em coisas dessa terra. Coloque as suas expectativas em Deus e você jamais vai ser frustrado. Deus jamais vai te decepcionar. Um outro ponto que me ajudou bastante com esse lance da fé, com esse lance de seguir os propósitos de Deus para minha vida, é ser grata. A gratidão agrada o coração de Deus também. Aí é que tá. Você é grato só pelas coisas positivas que acontecem na sua vida? Quando você perde o seu emprego, quando você entrou nessa crise mundial, você conseguiu ser grato a Deus? Quando você perde uma pessoa muito querida, você consegue ser grato? O Espírito Santo me ensinou que também as portas fechadas são da permissão de Deus. Ele me ensinou que as circunstâncias ruins, as situações ruins, as tempestades, essas coisas não mudam o propósito de Deus para minha vida. Aquilo que eu posso ver, que eu enxergo hoje, não muda o propósito de Deus para o meu amanhã. Quando uma porta se fecha aqui, eu preciso ser grata porque ela se fechou, crendo, tendo fé no que Deus tem para mim amanhã. Porque eu sei que é o melhor, porque eu sei que é bom, porque eu sei que vai ser perfeito, porque eu sei que vai me fazer feliz. Entende? Eu sei que é difícil, né, para nós, é difícil para mim, eu acredito que seja difícil para você também, deixar o controle nas mãos de Deus. Eu sei que é difícil, mas uma vez que você entrega nas mãos de Deus, uma vez que você consegue usufruir do poder dele, uma vez que você consegue sentir a graça de Deus, uma vez que você conhece esse amor e essa paz que excede todo entendimento, o mundo pode desabar do seu lado que você tá bem, sabe? Você não vai mais querer ter o controle da sua vida. Você não vai mais querer entender o porquê que as coisas acontecem de certas formas na sua vida. Você vai só confiar. Então, se você tropeçou aqui, se aconteceu outra coisa ali, se um espinho entrou aqui, e se alguém te machucou, e se uma porta se fechou, tudo vai bem. Tudo vai bem porque o controle não está na minha mão. O controle está na mão do meu Criador.
O controle está na mão do Deus vivo, do Deus poderoso. E não há como dar errado. Mesmo que se hoje as coisas estiverem dando errado, no final não vai dar errado. Porque a sua graça é maravilhosa, porque o seu amor não tem fim, porque o seu poder também não tem fim, e Ele é Deus. Então, com tempestade, Ele é Deus. Sem tempestade, Ele é Deus. A porta fechou, Ele é Deus. Se a porta abriu, Ele continua sendo Deus. Deus é Deus, independente do que esteja acontecendo na sua vida hoje. Então, que nós possamos ter fé, que essa fé venha ser fortificada cada dia mais. E lembrando que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se alimente da palavra, conheça as suas promessas e assim a sua fé vai se renovando dia após dia. Não deixe de ler a palavra, não deixe de ouvir a palavra. E assim você vai alimentar a sua fé. Da mesma forma que nós precisamos alimentar o nosso corpo para a gente sobreviver, assim você precisa alimentar o seu espírito com a palavra de Deus e fortificando a sua fé. Amém? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, assim como também está me ajudando essas palavras que o Espírito Santo me revelou. Que você consiga praticar mais a sua fé, que você seja grato por tudo na sua vida e que você usufrua da graça de Deus, que você alcance o propósito de Deus para a sua vida e que você seja muito feliz. Um grande beijo e até a próxima!